Olá, irmãos. Eu quero saudar a todos que nos acompanham, independente de quando você está assistindo esse vídeo, essa aula. Eu quero dizer, seja bem-vindo. Continuaremos acompanhando o panorama do Novo Testamento e nessa aula estaremos acompanhando sobre o livro de Atos, um livro maravilhoso que nos conta a história do início da igreja. Então, desde já eu quero te convidar para orarmos, apresentar esse tempo a Deus e que tudo aquilo que tivermos aqui trabalhado na lição, que possa ser edificante para a nossa vida e possa nos permitir servir da melhor forma a igreja do Senhor, entendendo que a obra é dele e é ele quem nos capacita. Então, te convido a orar nesse momento. Bondoso Deus, nós te exaltamos, Pai, e te glorificamos mais uma vez. Somos gratos, Senhor, porque nos permite o conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Nos permite, Senhor, o relacionamento de forma a entender, Senhor, através das Escrituras, aquilo que o Senhor nos revelou. Então, ao desenvolvermos, Senhor, esse estudo no livro de Atos, que possamos, Senhor, ser edificados e que possamos estar sensíveis à forma como deseja falar aos nossos corações e nos despertar para servir a igreja e abençoar, Senhor, uns aos outros. Continua acompanhando cada um, em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Bem, irmãos, pensando no livro de Atos e como já temos trabalhado, ao longo das últimas lições, sempre que nos voltamos, para cada aula, nós temos alguns alvos, algumas expectativas ao concluir o nosso estudo, a nossa lição. E para essa aula não é diferente. Eu quero te convidar para acompanhar, para podermos caminhar nesse sentido nessa aula. Um alvo que nós temos, então, em relação ao saber é analisar os principais aspectos do crescimento da igreja no livro de Atos. Então, precisamos entender a forma como surgiu, como se deu o crescimento da igreja. E o livro de Atos ele vai nos apresentar, vai nos possibilitar, investigar e descobrir como é que se ocorreu todo esse desenvolvimento. Não só saber, mas podemos sentir. Sentir o quê? Nos interessar por fazer parte ativamente da história da igreja. Então, não só precisamos saber analisar, nos despertar para perceber esse crescimento, mas para sermos despertados a nos envolver mesmo hoje. Por mais que o livro de Atos conte histórias passadas, mas mesmo hoje, para a gente estar envolvido nesse crescimento da igreja. E por último, agir. De que forma nós podemos agir ao final desse conteúdo, ao final dessa aula? Identificar em qual fase de crescimento espiritual está, ou seja, nós estamos, e buscar esse crescimento para continuar contribuindo na igreja e no reino de Deus. Então são esses os alvos para a nossa lição, na lição 10 sobre o livro de Atos. Iremos trabalhar o livro de Atos em 2 lições, então essa lição 10 é um panorama geral e na próxima lição continuaremos estudando sobre o livro de Atos, já pensando uma extensão da ação da igreja e das viagens missionárias que foram realizadas ali pelo apóstolo Paulo. Mas então, continuando, algumas coisas nos chamam a atenção no livro de Atos. A gente pode perceber, já caminhamos pelo Evangelho de Lucas e quando chegamos em Atos, nós podemos perceber que o mesmo autor do Evangelho de Lucas, Lucas, um médico, um companheiro amado de Paulo, ele também é o autor de Atos. E assim como Lucas, ele teve um olhar, um cuidado no registro histórico no Evangelho de Lucas, onde ele foi
detalhista em vários elementos, aqui também no livro de Atos, ele tem o mesmo perfil histórico, o mesmo cuidado de trazer relatos para nos dar a sequência, né, nos permitir compreender como é que foi a ação após os ensinamentos de Cristo Jesus. Então vemos em Lucas, no Evangelho de Lucas, os ensinamentos de Cristo, né, a atuação dele, e em Atos nós vemos aquilo que ele ensinou e aquilo que ele apresentou aos seus discípulos, como se desenvolveu e como possibilitou o crescimento da igreja. É importante a gente perceber também que o livro de Atos, então ele faz uma ponte entre os evangelhos, né, não só o Evangelho de Lucas, mas Mateus, Marcos, Lucas e também João, com as epístolas, né, com as cartas que vêm em sequência, que já são com as igrejas formadas. Então, Atos ele está nesse processo intermediário, nos apresentando dados, né, relatos históricos desse processo. Então, vamos ao longo dessa aula, né, sendo cuidadosos em compreender sobre esse desenvolvimento, sobre esse crescimento na perspectiva de Lucas. Eu quero logo no início, então, te convidar para lermos uma porção do livro de Atos, que se encontra no capítulo 1, dos versículos 1 a 5, né? E já temos essa percepção de como foi a visão de Lucas ao desenvolver esse livro de Atos. A palavra do Senhor diz assim, o versículo 1: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até os dias em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então vemos aqui nesses versículos iniciais, Lucas, né, apresentando que escreve esse livro com esse propósito, né, de apresentar esses momentos finais de Cristo Jesus após a sua ressurreição e as suas palavras em orientação aos seus discípulos. E que, como vamos ver ao longo desse estudo, né, como um planejamento, como uma preparação para o planejamento do crescimento da igreja de Cristo Jesus, da igreja do nosso Senhor. Então, todos esses detalhes devem estar atentos na nossa mente ao nos voltarmos para o livro de Atos e podemos então perceber a ação e a forma como Deus planejou e por meio de como ele executou todas as coisas para esse desenvolvimento e o reconhecimento de que não é por meio simplesmente dos homens, mas é um plano dele e é a forma como ele age por meio de nós e para o crescimento da igreja, mas para a glória dele. Então, um pouco da introdução do livro de Atos, né? E agora a gente podendo perceber, numa visão panorâmica, algumas informações básicas que são curiosas, né? E vão dar mais bases, mais informações para a gente poder compreender todo o restante do livro. Então vamos perceber aqui, como já foi citado, que Atos é um livro histórico. Como eu falei, ele apresenta dados, relatos que acompanham um período de aproximadamente 33 anos, 38 anos, do crescimento, né, da fundação, formação da igreja
e o seu crescimento. Vemos também, como já foi citado, que o autor desse livro é Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E como já citei, ele era um companheiro amado, né? Um companheiro de viagem, de missão de Paulo, e que o próprio Paulo apresenta ele como um médico, né? Alguém que cuidou dele em suas viagens. E como um médico, ele tinha conhecimentos específicos para poder produzir esse livro de Atos exatamente com o propósito que ele teve, né? De ser um relato e de ser com dados precisos, levando a essa construção. Quando percebemos a escrita de Lucas, né, em Atos e no Evangelho de Lucas, nós percebemos também que existe um mesmo estilo, né, um mesmo cuidado. Tudo isso reforçando para nós que o autor realmente é Lucas, por mais que não tenha, né, a apresentação específica dele como autor nesse texto. Mas por evidências internas, né, tanto do Evangelho de Lucas, como aqui no Evangelho de Atos, no livro de Atos, perdão, nós podemos entender sim que o autor é Lucas. Quando olhamos para o período da sua escrita, né, a data aqui então de 65 depois de Cristo, e algo que deve chamar a nossa atenção, né, que é interessante a gente perceber, é que ao olhar o final do livro de Atos, lá no capítulo 28, percebemos que ele conclui com Paulo, ele encarcerado, né? Paulo, ele preso em sua residência ali com um guarda, alguém acompanhando. E essa datação da prisão, a primeira prisão de Paulo em Roma, ela é estimada ali por volta de 62 depois de Cristo. Então, até aqui nós conseguimos ter informações históricas desse período, né, da igreja. E quando vemos, né, no histórico de Paulo, percebemos que ele foi morto, né, que ele morreu num período de 67, 68 aproximadamente, depois de Cristo. Então, como Lucas em Atos ele não apresenta mais evidências, né, além desse período de 62 da vida de Paulo, cremos, né, temos como evidências externas e evidências internas, de que a escrita desse livro, a escrita de Atos, foi por volta de 65, né, ou talvez algum tempo antes, mas é estimado então em 65 depois de Cristo. O local não é possível definir, não temos uma orientação quanto ao seu local no livro de Atos, mas acompanhando as viagens de Lucas com Paulo e a conclusão do livro, né, no período em que Paulo estava ali encarcerado, existe uma grande possibilidade de que tenha sido em Roma, né, um pouco depois dessa primeira prisão do apóstolo Paulo. Mas a gente não consegue definir exatamente onde é que foi o local da escrita do livro de Atos. Quanto ao alvo, né, o público-alvo do livro, a gente pode considerar tanto os judeus como os gentios, pensando que Lucas, nesse momento, ele está escrevendo para confirmar, né, para apresentar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia relatado, havia ensinado e que ele percebeu no desenvolvimento da formação da igreja. Então ele escreve com o objetivo de alcançar e de confirmar aqueles que foram alvo, né, do Evangelho, que tiveram um contato inicial do Evangelho de Cristo Jesus, e para aqueles a qual iriam chegar, ainda no caso os gentios, ele escreve com esse objetivo de apresentar esses dados históricos e a forma como Deus agiu para que a mensagem chegasse, alcançasse
a dimensão que alcançou. Então temos o alvo como os judeus, mas também os gentios. Mas voltando lá para o capítulo 1, nós podemos lembrar, assim como no Evangelho de Lucas, que ele tem alguém, ele se direciona especificamente para alguém na sua escrita, né, no seu texto. E lá no versículo 1, então, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, provavelmente, alguém de condições, né, que solicita para que ele faça esse registro, para que ele faça esse apanhado histórico e então preserve esse conteúdo para que todos pudessem ter aquele acesso. Mas, entendendo que esse talvez tenha sido a fonte principal, né, a gente não pode esquecer de que Lucas também, ele, como autor, ele pretendia que certos grupos tivessem acesso a esse conteúdo, né, que a sua forma de escrita fosse alcançasse o coração de vários grupos, diversos grupos. E aí, por isso, entendemos também que o seu alvo foram os judeus e assim também os gentios. Ainda destacando aqui, temos um versículo-chave para o livro de Atos, que se encontra também no capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido, que talvez você que está nos acompanhando já conhece, mas vamos lê-lo novamente aqui, e que ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, um texto muito conhecido, e é um texto que, como vamos ver ao longo do nosso estudo, né, ele proporciona uma estrutura e uma forma de como o Senhor ele planejou e de como ele instruiu aos seus discípulos para anunciar a mensagem do Evangelho de salvação por meio de Cristo Jesus. De forma que esse versículo se torna um texto-chave no livro de Atos. E uma expressão-chave que conclui, que vamos perceber que ao longo do livro é encontrada em diversos momentos, é o Espírito Santo. Entendendo que é ele quem age, ele quem atua, capacitando os crentes, capacitando a igreja para realizar a vontade do Senhor. Cristo Jesus, ele vai aos céus, mas ele promete, né, um consolador. E vemos então ao longo do livro de Atos que o Espírito Santo ele age, ele atua exatamente provendo o crescimento da igreja. Então, a expressão-chave, destaque nesse livro, é o Espírito Santo. Continuando ainda, vendo uma visão panorâmica, é importante a gente perceber algumas divisões, né, blocos, onde podemos agrupar os capítulos dentro do livro de Atos. Temos, do capítulo 1 até o capítulo 8, uma delimitação onde apresenta o período dos judeus do testemunho da igreja. Um período aqui apresentado de 7 anos e que teve como líder Pedro e que aconteceu na cidade de Jerusalém. Percebemos então aqui um momento onde a igreja ela é fundada, ela é formada. E logo no capítulo 2, a gente percebe então o momento do Pentecoste, momento onde ocorre a descida do Espírito Santo. E é onde os crentes então ali serão capacitados para poder fazer a obra do Senhor. Assim como é apresentado no versículo 1, no versículo 8 do capítulo 1, né? Mas recebereis poder. Então, nesse primeiro bloco, né? Nessa primeira divisão, vemos o período então do testemunho dos judeus quanto à igreja. Um segundo bloco que nós vamos ver, a partir do capítulo 8, né? Versículo 5, até o capítulo 12. E aqui nós vamos ver então um período de transição do testemunho da igreja. É um momento onde sai
o testemunho dos judeus e transita para o testemunho do bloco seguinte, que é sobre os gentios. Nesse segundo bloco, nós vemos um período aqui de 10 anos, mais ou menos, onde é desenvolvido, né, essa transição e essa expansão da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E, mais uma vez, o líder, o apóstolo ali que está em destaque, né, que traz as pregações, né, que traz as reflexões que podemos ver, né, em seus textos, em seu texto, é o apóstolo Pedro. E ali, então, ele já está na cidade de Antioquia, já o início da expansão para os gentios. Aqui a gente pode destacar também que é o momento onde a igreja, antes concentrada em Jerusalém, ela na verdade é forçada a alcançar outras regiões, outros espaços. E o último bloco, que a gente pode dividir o livro de Atos, é a partir do capítulo 12 até o final, capítulo 28, o período, como eu já falei, o período dos gentios, né, do testemunho da igreja, onde eles passam então a serem os agentes, né, dessa expansão, e agentes por meio do Espírito Santo. E o líder que se destaca, né, o apóstolo que está presente nesse momento é o apóstolo Paulo. Nós vamos ver um pouquinho como se trata logo mais adiante. Um período de 16 anos e na cidade de Roma, né, todo esse contexto ali do Império de Roma. Então essa mais uma visão panorâmica, essa divisão do esboço, né, dos blocos do livro de Atos, né, em 3 momentos, 3 períodos. E para concluir essa visão panorâmica, nós podemos resumir tudo o que já conversamos, tudo o que já pensamos até aqui em uma sentença, que diz assim: Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Cristo pelo Espírito Santo, por meio dos apóstolos e pelas perseguições. Então, ao longo da gente caminhar no livro de Lucas, a gente vai perceber isso, que é uma busca por confirmar a expansão que ocorreu, a expansão que percebemos hoje, porque nos alcançou, mas que isso por meio do Espírito Santo, e onde Deus usou os apóstolos, e a gente vai ter o destaque do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, mas não só por meio dos apóstolos. A gente vai perceber também que por aquilo que os cristãos sofreram naquele período, as perseguições a qual eles passaram. Então, isso é uma visão, um resumo, né, daquilo que nós podemos entender do livro de Atos. Continuando ainda a nossa análise, né, o nosso estudo, agora entendendo o propósito desse livro, o que é que era mostrar. Já entendemos um pouco, mas vamos aprofundar um pouco mais. 2 perguntas que podem nos orientar a entender e vamos ver aqui no gráfico. A primeira é: qual o nome do livro? E o nome do livro já anunciamos desde o início, né, que é Atos, mas Atos do quê? Atos dos apóstolos. Foram as ações dos apóstolos. Mas quando acompanhamos, né, o desenvolver do livro de Atos, e desde lá das palavras de Jesus Cristo, né, no primeiro capítulo, a gente percebe que não foram apenas as ações, os atos dos apóstolos, mas sim os atos também em conjunto, né, principalmente do Espírito Santo. E pensando então o propósito do livro, quando juntamos os atos dos apóstolos, mais os atos do Espírito Santo, nós chegamos então à formação, né, à fundação da igreja. A igreja que é do Senhor ao derramar sobre nós o Espírito Santo, ao nos conduzir, né, e diante daquilo a qual os apóstolos aprenderam e conviveram com Cristo Jesus, né, os ensinamentos, as doutrinas. Então, tudo isso constitui a igreja de Cristo, a igreja a qual nós vivemos para glorificar
Vivemos no corpo de Cristo para glorificar a Deus. Então esse é um propósito geral, né, do livro de Atos, apresentar essa formação, essa fundação e que essa associação do Espírito Santo em nós, né, nos capacita para desenvolver a igreja e para que a igreja faça aquilo que é o propósito de Deus no mundo. Como já foi compartilhado, né, e podemos perceber ao longo do estudo, a gente vai enfatizar muito que o versículo 1, o capítulo 1, versículo 8 de Atos, sendo um versículo chave, né, ele é base, ele é estrutura para a gente entender grandes coisas do livro de Atos. Então aqui a gente pode ver que o livro todo de Atos mostra o cumprimento daquilo que foi apresentado nesse versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, quando dividimos, por exemplo, né, o esboço do livro de Atos em 3 momentos, nós percebemos que o primeiro, ele ocorre em Jerusalém. O segundo é um momento de transição, é ali Samaria e Judeia. E que o último, ao alcance dos gentios, ele abrange os confins da terra. Então, o versículo 8, né, do capítulo 1, ele é um versículo que vai trazer, né, que vai mostrar que a resolução de todo o livro, né, de tudo aquilo que aconteceu, está de acordo com aquilo que foi apresentado nesse versículo. E ele mostra, então, e destaca a ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem capacita o crente, quem dirige, quem lidera, quem direciona a falar, quem orienta, quem aprova e quem reprova os apóstolos e os seus atos. Então, como já foi mencionado, né, uma palavra-chave, o Espírito Santo, e ele é mencionada diversas vezes nesse livro. Então, como propósito principal é o destaque da ação do Senhor por meio do Espírito Santo. De forma que hoje deve ser uma reflexão para cada um de nós, que só podemos servir, só podemos agradar a Deus na dependência do Espírito Santo. Se for no poder do Espírito Santo, mas recebereis poder. Então aquilo que foi anunciado aconteceu e vimos em Pentecostes. Os crentes, eles receberam do Espírito Santo. Eles receberam dessa capacitação, dessa direção, dessa liderança, dessa orientação, aquilo que aprova e reprova. E por conta disso, então, conseguiram e desenvolvemos hoje a obra do Senhor. Então esse é um propósito geral. Quando associado ainda ao capítulo 1, versículo 8, né, esse texto-chave, pensamos na estrutura do livro, a gente pode caminhar e acompanhar esse gráfico que vai relembrando, né, os atos dos apóstolos, mas os atos do Espírito Santo formam e desenvolvem a igreja. E a igreja, então, tem a missão de, como no texto, de testemunhar, de ser uma testemunha de Cristo. E aí testemunhar onde? Em Jerusalém, em Judeia e Samaria e os confins da terra. Então essa é uma divisão, uma estrutura muito importante para compreender todo o livro de Atos, e podemos perceber que logo no início ele já traz essa referência para nós. Quando acompanhamos o primeiro bloco dos capítulos 1 a 7, né, como eu já citei, a gente vê ali vários relatos que demonstram a formação e a expansão do evangelho entre os judeus, entre o povo de Deus.
Vemos então ali o Pentecoste, vemos a conversão, né? Diversos relatos de conversão de muitas pessoas, muitos se tornando crentes, e não só a conversão, mas a apresentação de como era a sua convivência, de como é que eles cuidavam uns dos outros, né? A gente, abrindo aqui o texto de Atos 2, capítulo 42, Atos 2, versículo 42 diz: "E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos." Então podemos perceber nesse primeiro bloco a expansão do evangelho, a expansão da igreja, a quantidade de conversões e também a forma como eles se portavam, a forma como eles atuavam como crentes, como eles cuidavam uns dos outros. Vemos ainda aí no finalzinho dessa porção, no capítulo 7, a ação, a atuação de Estevão. Capítulo 6, a gente vê ele sendo, então, chamado, como um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, para auxiliar na mesa, auxiliar os apóstolos. E logo em seguida, exatamente por suas características em servir e apresentar o Evangelho, ele sendo perseguido e sendo morto. Então esse é um destaque que nós vemos, são destaques que nós vemos nessa primeira porção da estrutura do livro de Atos, onde é característico a ênfase em Jerusalém, por meio do Espírito Santo, testemunhando de Cristo e alcançando outros para a formação da igreja. E Estevão sendo um servo do Senhor, a qual se encontra na transição para um novo momento. Quando percebemos e aprofundamos os detalhes, o nome de Estevão é um nome característico do povo gentil, ou seja, alguém helenista, alguém que vem da cultura grega. E essa presença de Estevão, alguém que era reconhecido como um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, e tendo aquele destaque por servir e por ser obediente à palavra de Deus, e agora confrontado e levado a interrogatório e dando testemunho até o ponto do seu mártire, tudo isso nos aponta para aquilo que era plano de Deus em alcançar os gentios, alcançar os de fora. E tudo isso aponta então para o segundo bloco do livro de Atos, que é esse período de transição, onde, por causa das perseguições, por causa da forma como tanto judeus e gentios perseguiam aqueles que eram do Senhor, levam a uma nova expansão, a um novo momento de crescimento da igreja. Aqui então a gente vê, por conta especificamente dessa ação contra Estevão, esse avanço do Evangelho. E no capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: "E Saulo consentia na sua morte,
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Ou seja, aquilo que era a ênfase no primeiro momento, que era o alcance, aqueles que eram próximos, aqueles que estavam em Jerusalém, por conta dessa perseguição que começou, em Estevão, que abre os olhos, que aponta para os gentios, para outras culturas. Agora, por conta da perseguição, os crentes eles se espalham e ocorre então o alcance de outras regiões. E lembrando do versículo, de Atos 1:8, primeiro em Jerusalém e agora Samaria e Judéia. Então, Estevão foi o que aconteceu com Estevão foi o que impulsionou, direcionado pelo Espírito Santo, foi o que impulsionou a expansão do evangelho a outras localidades. E seguindo então nesse bloco aí do capítulo 8 ao capítulo 12, a gente vê algumas coisas que são características e que nos mostram, comprovam essa expansão. A gente pode ver ainda aqui no capítulo 8, tanto Filipe pregando na Samaria, Pedro e João, ali anunciando, e para os samaritanos, que era um povo que não se dava bem com os judeus, mas direcionado pelo Espírito Santo, e impulsionado por conta dessa perseguição, os crentes eles se espalham e têm contato com esses outros grupos. Então, vemos ali Filipe, vemos Pedro, vemos João pregando aos samaritanos. Vemos também Filipe, ainda no capítulo 8, pregando ali ao eunuco, da região da Etiópia. Vemos também o relato de Cornélio, que se converte junto com sua família, que possui a sua família temente a Deus, e ele ali da região da Cesareia, uma região mais afastada de Jerusalém, ainda ali Judéia, pensando em Judéia como um estado, e Jerusalém como uma cidade, e Samaria e Cesareia. Então outros diversos contextos ali, mas de pessoas tementes a Deus, crentes por ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso impulsionado pelas perseguições que ocorreram. Vemos então nesse segundo bloco, o cumprimento daquilo que foi relatado em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém já aconteceu, e agora acontecendo em Samaria e toda a Judéia. Vemos aí no finalzinho dessa porção, no capítulo 11, o alcance também a região da Antioquia, e ali uma primeira igreja onde aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus serem pela primeira vez identificados pelo termo cristãos. Lá em Atos 11, no versículo 26, nós lemos, tendo o encontrado, falando que Barnabé ele vai ao encontro de Paulo. Paulo aqui já tinha se convertido, já tinha deixado de ser um perseguidor dos cristãos. Então, Barnabé, ao ir atrás dele, o texto diz, e tendo o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se retiraram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, até aqui a gente percebe o crescimento da igreja e um novo alcance agora até a Judéia, até a Samaria. Mas uma última estrutura, o último bloco do livro de Atos, a gente percebe então, em cumprimento do versículo 8 de Atos 1, o alcance aos confins da terra. E aqui o que vai chamar a atenção, como já citei, é a conversão de Paulo, que acontece, na verdade, não nesse bloco,
do capítulo 13 ao capítulo 28, mas no capítulo 9, vemos ali que Paulo, na sua viagem até Damasco, né, e ali numa busca, numa procura para perseguir outros cristãos, outros que professavam a fé em Cristo Jesus, durante a sua viagem ele tem uma visão, e então ele ouve a voz do Senhor, né, questionando por que o persegue. E então Paulo tem o contato com Cristo Jesus e é enviado então Ananias, né, para poder orar por ele. E ele, depois de dias de jejum, ele retorna à visão e logo em seguida ele passa a pregar, primeiro ali mesmo onde ele estava, em Damasco, e ele segue, e a gente vê o relato na palavra de Deus que a igreja continua a crescer devido a todas essas ações. E na porção dos capítulos 13 ao 28, nós vemos então um desenvolvimento a começar ali da igreja de Antioquia, né, onde percebemos que foi o primeiro local onde os que professavam a fé em Cristo Jesus foram chamados de crentes. Então, nesse local, eles tendo uma visão, né, para uma extensão maior, eles enviam Barnabé e Paulo em viagens missionárias, diversas viagens missionárias que vamos ver e trabalhar na próxima lição. Mas percebemos então uma expansão do Evangelho de Cristo a todas as nações, aos confins da terra. Por mais que naquela época não foram alcançados, né, todos os cantos do mundo, mas aquilo que era conhecido na época por aquela região, né, eles tiveram alcance. Todo o período ali aquele contexto do Império Romano, foi possível anunciar e transmitir o Evangelho de Cristo Jesus. De forma que, para nós hoje, né, fica a responsabilidade de outras áreas. Mas como vemos no livro de Atos, sim, aquilo que foi planejado pelo Senhor e aquilo que foi direcionado por meio do Espírito Santo foi alcançado. Como Lucas ele apresenta no seu texto, aqueles que são do Senhor receberam o Espírito Santo e foram capacitados para ser testemunha, para fazer a diferença, para ser luz, para impactar onde quer que estejam. E aí, seja na Jerusalém, seja em Samaria, seja em Judeia ou até os confins da terra. De forma que precisamos ter a compreensão, ter a convicção de que qualquer ação, qualquer desenvolvimento, qualquer resultado que esperamos alcançar na igreja, não é por meio da nossa capacidade, do nosso esforço, daquilo que entendemos que podemos fazer, mas é em dependência do Senhor. É porque, acima de tudo, Ele está no controle, Ele está provendo. Caminhando aqui para a conclusão, a gente, como já foi citado, né, algo que proporcionou e que, sem dúvidas, foi a direção do Senhor, que proporcionou esse crescimento aos gentios e aos confins da terra, foram situações de dificuldades, foram momentos de dor, onde mesmo em dor, a igreja cresceu porque perseverou, porque confiou em Deus. E quando olhamos no livro de Atos, a gente pode perceber isso em todo o livro, onde tiveram oposições, tiveram obstáculos a serem superados. Oposições, né, desafios internos dentro da própria igreja, mas desafios externos, que eram de situações fora da igreja. E são coisas e relatos que vão nos dar esperança e nos alimentar na convicção de servir a Deus e ter a visão do reino, ter a visão de que não é um plano humano, não é um plano nosso, mas é um plano do Senhor.
e algumas experiências que eu gostaria de compartilhar do livro de Atos. Não vamos alcançar todas, mas lá no capítulo 5, a gente vê uma oposição interna. Capítulo 5, versículo de 1 a 14, vemos ali a experiência onde Ananias e Safira, né, eles, por conta do egoísmo, né, e da busca pelo reconhecimento, vendem um terreno e procuram obter vantagem nessa venda, né? Então era a prática do povo ali, era a prática dos crentes vender e ofertar para abençoar outras pessoas, mas eles, buscando um reconhecimento pessoal, vendem e apresentam apenas a metade, como se fosse o valor total, para terem um valor, um reconhecimento maior. Mas o que nós percebemos ao longo do texto é que aquilo foi uma mentira, né? Foi uma ação mesmo dentro daqueles que se diziam crentes, mas que não fazia parte, né, das ações, das atitudes daqueles que seguem a Cristo Jesus. E o que nós vemos como resolução disso é que houve sim uma disciplina, houve sim um castigo, houve uma ação de Deus contra aquele egoísmo, contra aquele pecado, que é primeiramente contra Deus, mas contra outros que estavam de forma humilde, né, servindo e se entregando, e eles, para um mérito próprio, buscam burlar, buscam enganar. Mas o que é interessante é a gente perceber que mesmo diante daquela ação de disciplina, mesmo diante de uma situação grave, uma situação séria, que a princípio deveria causar apreensão em todo o grupo, né? Nossa, alguém foi morto, alguém sofreu uma represália, sofreu algum tipo de oposição, mas quando percebemos no continuar do texto, diante daquela disciplina, né? Diante daquela ação do Senhor e com o ensino dos apóstolos, a gente percebe que a igreja, na verdade, ela continua a crescer. Então, no versículo 11 do capítulo 5, nós lemos: "E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos." Versículo 12: "Porém, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão." Diante disso, no versículo 14, o texto diz: "E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor." Mesmo diante daquela situação que trouxe temor, que trouxe apreensão, mas direcionados pelo Espírito e a partir do ensino, né, e do testemunho dos apóstolos, a igreja, mesmo em oposição, mesmo com um obstáculo, na verdade, mesmo com um obstáculo, ela continua a crescer e a muitos serem alcançados. Então esse foi um relato, né, de uma oposição interna, mas a gente também pode lembrar de oposições externas, e uma delas, no capítulo 4 aqui, né, logo próximo, Pedro e João pregando, eles são presos. Atos capítulo 4, versículo 1 a 4, diz assim: "Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os aos cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então Pedro
e João ali pregando, foram presos porque estavam pregando que Jesus Cristo, ele tinha poder para ressuscitar. E mesmo diante dessa testemunha de tantas pessoas, né, vendo o que aconteceu com eles, mas o que eles apresentaram da vida de Jesus Cristo e da verdade da palavra de Deus, alcançou o coração de muitos, né, de forma que a igreja continuava crescendo. E subiu o número, o texto vai dizer, de cerca de 5.000 pessoas. Então, mais uma oposição, e agora uma oposição externa, mas que não interfere no crescimento da igreja, porque é um crescimento planejado pelo Senhor e proporcionado pelo Espírito Santo. Uma outra experiência, né, daqui de Atos, ou uma outra oposição externa, é sobre a vida de Paulo. Então, Paulo, nós podemos lembrar o relato de que ele, em algum momento, ele é apedrejado. Lá em Atos capítulo 14, dos versículos 19 a 21, nós vamos ler esse relato. E o texto diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e extingando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Mais uma oposição externa que percebemos aqui no livro de Atos, né? Paulo pregando, e diante da sua pregação ele é apedrejado, ao ponto de ele ser considerado como morto, de ele estar ali no chão imóvel. Mas ao se retirarem, né, os seus opositores, então ele se levanta e, ao invés de temer, ao invés de esmorecer, ele, convicto, ele continua pregando sobre aquele que o alcançou e transformou a sua vida. Diante de uma oposição, ele se permaneceu firme, e o texto vai dizer que ele fez muitos discípulos. Muitos passaram a crer em Cristo Jesus pelo testemunho e por aquilo que ele ensinava de quem era Jesus Cristo. Então a igreja, ela teve esses momentos de dores, e ela sempre vai ter os momentos de dores, mas entendendo que o Senhor, a igreja é do Senhor, e o plano de crescimento e de salvação, de resgate da humanidade é um plano de Deus, não podemos desanimar, podemos sim crer e confiar que a igreja vai crescer, que a igreja vai continuar no processo de cumprir os propósitos de Deus. Concluindo, irmãos, algo que deve marcar, né, o nosso contato com o livro de Atos, nosso contato com a palavra de Deus, é a ação do Senhor, entendendo que a obra é dele e que ele realiza nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Somos um templo do Senhor, e tudo aquilo que fazemos, devemos fazer com o propósito de glorificar a Ele, e entendendo que não é para reconhecimento pessoal, não é para sermos, podemos obter ganho, né? Poder obter algum benefício daquilo que nós realizamos. É o Senhor quem nos capacita a fazer por meio do Espírito Santo, e aquilo a qual nós somos capacitados a fazer não é para nós, mas é para a glória do Senhor. Então, da mesma forma como o Senhor ele agiu na igreja no Novo Testamento, né, nos relatos de Atos, nós podemos perceber isso, ele age também hoje. E então, como percebemos que a igreja ela cresceu e ela vem crescendo, não podemos ter dúvidas de que
pelo nosso envolvimento, pela nossa entrega, a igreja sim vai continuar a crescer. Pela nossa busca, né, no relacionamento com Deus e sermos cheios do Espírito Santo, a igreja vai sim continuar a crescer. E isso deve nos despertar cada vez mais interesse por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele está fazendo e como que nós podemos fazer ainda mais. A forma como Ele nos alcançou. E eu não sei quanto tempo você tem de convertido, eu não sei quanto tempo você já tem de relacionamento com Deus, mas sem dúvidas você pode crescer mais, você pode ser mais influente e mais atuante no reino de Deus, mas somente diante da sua dependência no Senhor, dependência na ação do Espírito Santo. E é isso que é a lição, que a nossa reflexão no livro de Atos, ela deve trazer para as nossas vidas, que não é pelas nossas forças e que nós somos dependentes, sim, do Senhor e que o resultado está nas mãos dele e já é um resultado garantido, porque Cristo ele venceu. Assim como ele venceu, nós também iremos vencer. Mas uma vez que nós vivemos o Evangelho, que nós vivemos o corpo de Cristo, nós precisamos ser completamente dependentes do nosso Senhor. Que essa lição continue falando ao seu coração, independente do momento que você está na sua vida, independente do tempo, né, do crescimento que você tem cristão, que essa lição e a reflexão no livro de Atos possa te proporcionar sempre estar envolvido no crescimento e no cumprimento da obra de Cristo por meio da igreja. Que Deus nos abençoe. Um bom tempo. Até a próxima aula.